É bom a gente fazer esses trabalhos colaborativos, porque a gente pega gancho, né, do que o Felipe falou. Vou complementar algumas coisas que o Felipe trouxe em termos de cenário e vou falar também um pouco sobre as novas competências. Porque se a gente está preparado aí para o futuro, como é que a gente está preparado para essas novas competências que vão nos exigir, né? Eu estou aqui representando duas instituições, que é a Possibilitar, que é uma empresa de desenvolvimento, que trabalha com projetos personalizados para fazer essa transformação com resultado e com performance adaptativa ao mercado. E também represento aí a ABRH, que é uma associação sem fins lucrativos, que representa o Rio Grande do Sul, onde a gente tem aí como propósito que as pessoas movem o mundo e nós movemos as pessoas. E essa palavra mover, ela tem muito significado, né? Porque hoje a gente não pode ficar parado, a gente tem que ser movido pelo nosso propósito, pelos nossos desafios. E, com isso, a gente conecta pessoas, conhecimento e experiências. Então, se a gente está conectado, e aqui estamos conectados não só presencialmente, mas também as pessoas que estão nos assistindo, quando a gente está conectado, a gente aprende, a gente se desafia, a gente amplia a nossa percepção sobre o mundo e sobre o trabalho, que é o que a gente vai falar aqui. E a BRH, então, tem todos esses produtos e encontros que fazem, então, essa conexão aí com conhecimento, com pessoas e com experiências. Bem, como é que a gente pode falar do trabalho e das novas competências? O que trabalho é esse que o Felipe trouxe, que modificou ao longo do tempo, o que foi passado, presente e futuro, e que competências nós precisamos ter para poder nos adaptar e acompanhar esse mercado? Então, a gente falou muito aqui de tecnologia. A tecnologia, ela abre um espaço para a gente se capacitar, para a gente conhecer um mundo diferente, para a gente estar mais próximo, né, de situações que a gente desconhecia. E aí a gente tem a internet das coisas, Big Data, redes sociais, inovação, realidade virtual, inteligência artificial, questões ainda que têm muito desenvolvimento. E que hoje, só essas que eu coloquei aqui já modificaram muito o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de conviver com as pessoas, o nosso jeito de comer, né? Tu falaste sobre comer, hoje a gente quer saber de onde vem a nossa comida, como a gente educa os nossos filhos também, a gente modificou, como a gente lidera as pessoas e como a gente trabalha. Então, o jeito que a gente trabalha modificou e muito pela tecnologia. A tecnologia, ela vem trabalhando aí diferentes formas, mas sempre nós estamos como pessoas deixando aí a nossa marca no que a gente pode contribuir com toda essa mudança. E aí a gente tem a transformação digital, que talvez é o que mais a gente fale no mundo do trabalho. Nós estamos numa transformação digital, como é que a gente consegue trabalhar com isso? Mas, na verdade, uma transformação cultural, né? O nosso mindset, a nossa mentalidade, a forma como a gente pensa nas questões, ela tem que ser diferente, né? Ela tem que ser exponencial, a gente tem que saber aonde que nós estamos atingindo. Aqui é um exemplo, né? A gente não está atingindo só esse público aqui, nós estamos atingindo todas as universidades, e assim a gente vai disseminando conceitos, vamos disseminando ideias, e disseminando também reflexões sobre algum tema. Então, essa transformação digital, ela precisa ser entendida como uma transformação cultural. E cultura é tudo aquilo que a gente faz repetidamente e gera, então, uma verdade. Então, se a gente entende que a transformação digital interfere na nossa cultura, é algo que é repetido, porque a gente usa a tecnologia para tudo, o digital para tudo, interfere no nosso dia a dia. E, com isso, então, a nossa forma de pensar, ela tem que ser digital também. E isso interfere nessas novas competências no mercado, nos modelos de negócio. Os modelos de negócio têm que ter aderência à necessidade do dia a dia, porque se tu faz um negócio que as pessoas não têm interesse, então o negócio não vai para frente, né? Tem que ter processos atualizados, processos com mais agilidade, com ritmo de cadência, que te dê resultados imediatos, né? Porque hoje a agilidade é algo importante no dia a dia. E a cultura de aprendizado. Isso nunca foi tão forte que nós, independente das nossas gerações, né, nós estamos aprendendo sempre, né? E se a gente está disponível, cabeça aberta para poder aprender, nós vamos ter muitas oportunidades no mercado de trabalho e no dia a dia.
Bem, eu queria poder trazer aqui um pouco sobre essa questão de cenário que a gente está falando. Peter Diamandis falou no seu livro Abundância, talvez alguns já tenham tido a oportunidade de lê-lo, né? Ele falou de 6 Ds que são exponenciais. Nós, até então, tivemos uma carreira, negócios, mundo do trabalho muito linear, né? Era previsível o que ia acontecer daqui para frente. Aí, o Felipe falou também, as grandes empresas elas tinham muita previsibilidade sobre seus resultados, sobre as formas como elas iam trabalhar. E, inclusive, nós, funcionários, tínhamos previsibilidade também. Era tudo muito previsível, muito linear. Quando começou esse processo mais disruptivo, mais exponencial, a gente perdeu um pouco o controle do que ia acontecer. Mas, nesse momento, a gente tem muitas oportunidades de gerar novos negócios, novas formas de lidar. Então, ele fala sobre que a gente está num momento de abundância. Nós temos muita abundância de possibilidades. E esses 6 Ds trazem que a primeira questão, o primeiro D é a digitalização. Tudo pode ser digitalizado. E aí a gente pensa, né? Futuro do trabalho, né? Tudo pode ser digitalizado. No passado, a gente tinha acúmulos de coisas, de papéis, de arquivos, né? E hoje tudo a gente tem um desapego porque tudo está digitalizado, né? A gente não precisa ter o controle, mas a gente tem acesso àquelas informações. Então, trabalhos repetitivos serão digitalizados. Aí a gente usa a nossa competência para trabalhos onde o humano precisa estar em ação. Que é a empatia, que é o reconhecimento, que é o respeito. Isso não pode ser digitalizado, né? O segundo D é a decepção. Quando a gente fala de tecnologia e de digitalização, de ser exponencial, ainda precisa de um tempo para poder realmente ser exponencial. A gente passa por um momento que a tecnologia nos ajusta a esse processo. Então, a gente não sai de um processo de digitalização para exponencial. A gente tem esse tempo. Disruptivo. Nós temos muitos negócios disruptivos. Aí a gente precisa ver o quanto que nós somos aderentes à disrupção também. Aí a gente tem muitos, né? O Uber, a Airbnb, o Google, que são negócios que saem dessa linha linear e é mais exponencial. E quais foram as oportunidades que aproveitaram e vão aproveitar. Por isso que quando esses profissionais que trabalham nesses negócios disruptivos sempre nos chamam a atenção, porque nós precisamos mudar a maneira como a gente pensa também. Desmaterialização. Vocês lembram que a gente tinha, quando ia viajar, tinha uma máquina fotográfica, uma caixinha de som, um telefone, quem sabe, né? Talvez um gravador, enfim. A gente tinha um relógio. Hoje, o lucro está na ideia e não nos produtos, porque tudo está reunido aí no smartphone. Então, a gente levando só o smartphone, tu não precisa levar. Então, todo esse apetrecho que a gente levava antes. Então, tudo está acoplado nos mesmos produtos. E ali estão conectados o que a gente precisa. Então, isso também é uma abundância que a gente precisa pensar. Desmonetização. Também a gente percebe que questões que eram talvez muito caras, que a gente não tinha acesso, ficaram muito baratas. Vamos pegar o exemplo do Uber, né? O Uber é muito mais barato do que o táxi, e isso modificou muito o negócio, o modelo de negócio. Inclusive, eu vi ontem que o Uber fez uma mudança também no cancelamento, vocês também devem saber disso, né? E ficou muito mais barato o cancelamento, porque antes a gente pagava R$5, daí tu tinha que reclamar por que era R$5, que foi ele que se atrasou. Não. Agora tu não precisa mais explicar isso. Tu sabe direitinho qual é a política. A cada minuto lá é 20 centavos, enfim, e o máximo dá R$8 a R$9. Então, assim, como as coisas vão se modificando, vão ficando mais barata, mais clara, mais verdadeiro. Né? E quem são esses profissionais que fazem isso? Qual é a mente que eles estão percebendo? Porque a verdade é muito importante. Né? Já o fake news é isso. Né? O fake news é em cima de uma verdade. Por que a gente está sempre atrás de notícias falsas? Porque a gente quer a verdade.
E a democratização, quanto mais barato fica tudo isso, mais acesso nós temos a tudo, todos temos, e mais igualitário ficamos, a diversidade acaba tomando conta. O que serve para mim, serve para outra pessoa que talvez tenha menos poder aquisitivo, ou tenha uma formação diferente, ou tenha uma cultura diferente. Tudo fica igual para todos. Então, aqui a gente pode pensar um pouco que profissional é esse que precisa hoje, o que ele precisa ter para acompanhar toda essa situação. Esse cenário que cada vez vai ter mais modificações, né? Isso é só uma vertente de todas as modificações que vem sofrendo. E se a gente estiver lá com a cabeça ancorada naquele jeito que a gente trabalhava de forma linear, a gente não consegue acompanhar isso aqui. Então, que profissional do futuro a gente precisa? Já diz Gil Jardelli, que é um dos nossos aqui anfitriões, né, apoiadores, ele diz que 430 pessoas têm a mesma ideia, e a diferença está em implementá-lo. Nesse mundo de mudança, não sei se para vocês, mas para mim rola muitas ideias aqui. Mas como é que a gente consegue implementar tudo isso? Então, o primeiro item, a gente só implementa se juntando. Se a gente se junta, a gente tem diferenças de ideias, a gente tem complementariedade, a gente consegue ampliar nossa visão e conseguimos ter força de trabalho também para poder implementar as ideias. Então, ter só ideia não ajuda, a gente precisa implementar. E nesse mundo de muitas possibilidades, a cabeça fica muito fértil, né? Então, vamos nos unir, que a gente consegue, esse evento é um pouco sobre isso, né? A gente consegue, então, dar impactos maiores na sociedade, que é o que a gente precisa. Uma outra competência bem importante, que Darwin já falava, que não é o maior nem o mais forte que sobrevive, mas o que melhor se adapta. Nós precisamos nos adaptar. Não é o mais rico, nem o mais forte, nem o que tem mais status, e sim aquele que se adapta a essas situações. Então, a adaptabilidade é uma competência do futuro, e ela precisa, e isso exige muito emocionalmente de nós, né? A gente precisa abandonar algumas crenças para poder nos adaptar a um novo cenário. Tem esse livro também, Agilidade Emocional, da Susan David, que fala sobre agilidade emocional. É incrível porque a gente tem muitos livros que falam sobre liderança, sobre trabalho, sobre gestão, e ela veio trazer sobre como é que podemos estar mais ágil emocionalmente. Porque se nós estamos numa época de inovação, e que é muito importante as pessoas, a cultura é feita de pessoas, né? Como é que a gente consegue ser emocionalmente mais adequado, adaptável a tantas transformações que tem? A gente precisa ter muita resiliência para trabalhar com todas essas mudanças, né? E ela diz que a agilidade emocional, então, é a capacidade de lidarmos com as nossas emoções com curiosidade, com paixão, com coragem de agir de acordo com nossos valores. Então, precisamos estar trabalhando eternamente o nosso autoconhecimento. Ver o que é que nos pega, o que nos deixa, o que a gente precisa ter mais resiliência, que valores a gente tem, a gente está ancorado no nosso propósito, que legado a gente quer deixar. Isso não é para os mais anciões, né? Parece que dizia assim que quanto mais velho a gente fica, mais conectado aos propósitos a gente fica. Isso já caiu. Desde jovem, as pessoas querem fazer diferença no mundo. Elas não estão aqui só para passar o tempo. Então, 91% das pessoas contratadas por competência técnica são desligadas por competências comportamentais. Então, o autoconhecimento, ela é importante para nós, né? A gente precisa nos trabalhar como pessoas. A curiosidade é uma outra competência muito importante que a gente precisa. E ser curioso é estar atento. Vocês aqui, vocês ali, são curiosos. Estão aqui, vieram para ver, né? E só a gente podendo entrar, conhecendo, a gente vai ter pensamento crítico, que é uma outra competência. Se a gente não conhecer, a gente não tem o nosso posicionamento crítico. Motivação para aprender sempre e aprender ao longo da vida. Nunca se falou tanto que a experiência é tão importante, né? A gente aprende para o resto da nossa vida. Então, a gente coletar
as nossas experiências ao longo da vida, junto com o que a gente conhece tecnicamente, academicamente, tudo isso é importante. É uma coletânea de vivências que tu tem e de aplicabilidade que te faz ser um profissional hoje mais capacitado e mais competitivo. Até 2030, então, 50% das posições serão temporárias. Possivelmente, a gente vai trabalhar mais por job, por projeto, como o Felipe disse, do que por CLT, por questões mais burocráticas, e porque a gente vai ter que trabalhar muito a nossa confiança. As leis vêm para nos controlar. Na medida que a gente tem confiança, a facilidade de a gente poder trabalhar por projetos é maior. Os níveis hierárquicos também começam a ficar inexistentes, porque a camada de confiança é maior, então a gente não precisa, né, dessa hierarquia, o Felipe já falou sobre isso, e a diversidade das gerações. E os ambientes são muito mais horizontais. Não quer dizer que a gente não tenha o controle, a gente não vai ter o controle do mando, mas vamos ter o controle através de relatórios, através de aplicativos, através do processo a gente trabalha o controle. Mas não é um controle pessoal, né? O controle da pessoa sobre a outra pessoa. E o Squad, que é a nova equipe aí, que se juntam, então, pessoas diferentes, e essas pessoas, então, com complementariedade, então, trabalho com um processo mais produtivo e mais realizador, onde dê também mais felicidade para as pessoas. Então, rapidamente, eu queria passar sobre essas competências, então, da próxima década, que é do Fórum Econômico Mundial, que fala, então, quais são as competências desse profissional. Então, a gente poder ver assim como todos nós estamos preparados para isso, ou estamos a caminho dessa preparação, né? Vocês podem ver aqui também que a maioria dessas competências são emocionais. E aqui, então, refere que eu disse, o autoconhecimento é muito importante para o profissional do futuro. Então, solução de problemas complexos. Solução de problemas é algo mais cognitivo do que emocional, né? É algo que a gente aprende ao longo da vida. Não é algo que a gente nasce, estou pronta, sei solucionar problema. A gente vai aprendendo através das nossas experiências. E quando é complexo, porque o profissional do futuro, ele quer resolver problemas do mundo, não quer resolver problema daqui agora. Ele quer resolver problema aí da mobilidade urbana, do lixo, da água, da energia, da moradia. Ele quer fazer impacto. E é assim que a gente tem que pensar mesmo. A gente tem que pensar que a nossa ação daqui faz impacto mundial, né? Pode fazer. A segunda competência é pensamento crítico. Pensamento crítico também, a lógica e o raciocínio, hoje, nunca foi tão assim valorizado isso, né? Porque a gente aí tem Olimpíadas de Matemática, né? Tem a computação, que é algo que precisa de raciocínio e de lógica, e nada será sem essa computação no futuro. A gente vai precisar dessas competências, né? Mas esse posicionamento é mais importante, porque talvez a computação os robôs façam, né? Mas o posicionamento crítico, a visão crítica sobre as questões, a gente precisa nos preparar. E, para isso, a gente precisa reconhecer as experiências e estudar, né? Não podemos só fazer alguma coisa pela sorte. A gente precisa estudar, se dedicar e precisa viver. E, literalmente, a gente precisa estar presente naquilo que a gente está fazendo. É isso que a gente vive quando a gente está focado naquilo e não deixando passar tempo, né? A terceira competência é a criatividade. As empresas de garagem, né, parece que virou moda, né? As empresas de garagem parece que são mais bonitas, né, do que qualquer outra empresa, né? E ficou uma coisa da moda. Mas, na verdade, são empresas criativas, talvez, que vão aí na beira de uma piscina, e não pela piscina, mas pelo ambiente solto, fluido, que possam, então, conectar com novas ideias, com movimentos do novo. Então, que a gente possa deixar a nossa criatividade fluir. Porque a gente não tem como implementar algo que a gente não idealizou, que a gente não sonhou. Então, a criatividade é algo importante. Gestão de pessoas. Pessoas está sendo um item muito importante nessa transformação, né? Nós precisamos que as pessoas possam ser evoluídas. E a gente percebe quando a gente se junta com alguém que tem cabeça livre, que está querendo aprender, e isso a gente entra em flow, né? Que a gente entra naquela sensação muito gostosa de engajamento, de produtivo, de felicidade. Vocês já perceberam aquele momento que tu não vê o tempo passar?
Eu sempre comparo como os apaixonados, né? Os apaixonados ficam assim, o dia inteiro se olhando, assim, não vê o tempo passar. É muito bom quando a gente trabalha assim, né? Onde a gente está tão engajado e que o tempo não passa. E assim, então, a gente precisa ter pessoas que estejam engajadas a esse ponto, né? Que elas não vejam o tempo passar e coloquem o seu melhor naquele processo. As melhores empresas para trabalhar, vocês podem ver os itens são atração, retenção, motivação e engajamento. São itens comportamentais, não são itens técnicos, né? Então, as pessoas têm que estar voltadas para as questões comportamentais. A quinta competência é empatia. Eu sou fã da empatia. Se a gente tivesse um potencial mais empático, a gente transformaria esse mundo, né? Mas não a empatia aquele que eu fico só no teu lugar, mas que eu vá no teu lugar com o teu pensamento, né? Com a tua situação, com o teu contexto, e assim a gente vai trabalhar melhor a tolerância, a resiliência, a gente vai se colocar no lugar do outro verdadeiramente, e aí a gente vai poder ter a cadência desse processo de transformação. Mas a empatia a gente treina, ela pode ser praticada e aprendida. Então, se a gente não é muito empático, a gente pode se treinar para isso. A sexta competência é a inteligência emocional, que eu já falei ali da Susan David, né? A inteligência emocional é a questão do teu autoconhecimento, né? Aqui pessoas mais humanas e menos inteligentes. E cálculo a gente deixa para os robôs, porque eles já fazem melhor do que a gente mesmo, né? Então, vamos nos valorizar aquilo que é nosso, que é humano, que é realmente o que faz o humano ser mais humano. A sétima competência é a tomada de decisão. Hoje, o Business Analytics, os dados, nos oportunizam a gente tomar decisões mais assertivas. Então, vamos usar o que a gente tem aí no mercado, né? E não tomar decisão também é uma decisão. Então, a gente precisa... A tomada de decisão ágil, a tomada de decisão assertiva, ela faz parte das novas competências do futuro. A oitava é a orientação para serviço. Hoje, o serviço é o que vai realmente funcionar em termos de PIB. Aí, 70% do PIB é orientado ao cliente, né? Então, para isso, a gente precisa então trabalhar as competências relacionais. Negociação, tudo é uma questão de negociação, de relacionamento, né? De como é que a gente negocia espaço, potencial, conhecimento. Então, a gente precisa investir nisso. E a décima competência, então, é a flexibilidade cognitiva, que é esse aprendizado contínuo. Quanto mais aberto a gente estiver para o novo, mais a gente vai estar aberto aí para as inovações e para a transformação. E aqui, então, a gente fecha as 10 competências aí para o futuro. E a pergunta que eu faço é o quanto de nós estamos preparados para isso. Quais são os gaps que a gente tem e que a gente precisa ainda reforçar, e quais são os gaps que a gente tem que a gente precisa trabalhar, né? E assim eu termino, então, com a nossa apresentação.